Boa noite. O tema da nossa conversa de hoje é superando os obstáculos. E aí nós vamos fazer alguns comentários a respeito dessas perguntas, que elaboramos conforme fomos estudando. O que são os obstáculos? Que tipo de obstáculos enfrentamos? Por que existem obstáculos e como superar os obstáculos? Então, o que são os obstáculos? Procurando o significado da palavra obstáculo no dicionário, se refere àquilo que dificulta ou impede a realização de um movimento, o que pode atrapalhar a progressão de algo ou de alguém. Guardem essas palavras: atrapalhar a progressão de algo ou de alguém. Aquilo que causa dificuldade ou impedimento, barreira. No caso dos esportes, no decorrer do percurso determinado aos competidores, as dificuldades que se acumulam nas pistas, corridas de obstáculos. Na física, aquilo que resiste ou pode servir de resistência a uma força. Então a gente percebe que obstáculo pode ser uma barreira, uma dificuldade, uma resistência à progressão. Então lembre-se disso, que pelo dicionário, obstáculo é algo que atrapalha o progresso. E que tipo de obstáculos enfrentamos na nossa vida? São aquelas dificuldades que a gente tem no dia a dia. Pode ser uma dificuldade física, quer dizer, relacionada à nossa saúde física, não é mesmo? Você pode cair, se machucar, ficar doente, como está acontecendo nos dias de hoje. Nós temos, inclusive, essa dificuldade sanitária, criando outras dificuldades na nossa vida, mental, emocional, socioeconômica. Tudo isso faz parte da nossa vivência. Então nós enfrentamos no dia a dia todos esses tipos de obstáculos: a perda de um emprego, a perda de um ente querido, não é mesmo? Problemas psicológicos. Então todos estamos aqui a mercê desses obstáculos. Na obra psicografada por Chico Xavier, existe a seguinte leitura a respeito do obstáculo: quando te sintas sob o frio do desengano, não creias que o esforço que dependestes no bem haja sido infrutífero. O desarranjo de certa máquina te ensina a paciência. O afastamento de um companheiro terá sido o meio de te acordar as energias adormecidas, para que te desenvolvas em ação mais ampla. O dinheiro que te era devido e ainda não recebeste é um convite da vida que trabalhe mais e melhor. A doença controlada ou vencida é uma lição que te auxilia a guardar a própria saúde. Quando a crise te busca, lembra-te de que o obstáculo está simplesmente instando contigo para que recomeces a própria tarefa outra vez. Então, o que nós pensamos a partir disso é que os obstáculos estão aí para nos ensinar algumas coisas. E aí a gente parte para raciocinar: será que estamos aprendendo algo com as vicissitudes que vivemos na nossa vida terrena? Então, comecemos a pensar sobre isso. Por que, então, existem os obstáculos? No Livro dos Espíritos, na questão 529A, vem a pergunta: podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque Ele assim o quis. Então, isso significa que os obstáculos existem por uma razão. Nada acontece sem que Deus quer que se execute. Então, lembremos disso, que os obstáculos fazem parte do nosso processo evolutivo. Ainda no Livro dos Espíritos, na pergunta 530, tem a pergunta: não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços, quer dizer, obstáculos, à realização dos nossos projetos e transtornar as
nossas previsões? Serão eles, numa palavra, os causadores do que chamamos pequenas misérias da vida humana? Então, a gente pensa muito nisso e, na verdade, o próprio livro dos Espíritos respondem também que os espíritos, eles podem interferir na nossa vida terrena. Mas aí vem a resposta. Eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a vossa paciência. Novamente a palavra paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. O que isso quer dizer? É que quando nós não nos sentimos mal, não nos deixemos abater por essas dificuldades, por esses obstáculos, esses espíritos que têm a intenção de perturbar a nossa vida na Terra, eles acabam se afastando. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que, se a tua louça se quebra, é mais por desazo teu do que por culpa dos espíritos. Por isso, devemos ficar atentos aos pensamentos que vêm à nossa mente, às nossas ações, os nossos interesses, o nosso estado emocional. Então, não adianta também colocar a culpa de tudo que acontece de errado em sua vida ou nossa vida nos espíritos, porque em realidade muito vem da forma como nós agimos diante dos obstáculos. Ainda na pergunta 530, no item A, tem-se outra pergunta. Destes, os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer, sem motivo determinado, por pura malícia, né? Aí falando dos espíritos obeteiros, daqueles espíritos que tentam, né, criar obstáculos para a gente. Por uma e por outra coisa. A gente tem as duas situações aí então, tanto espíritos que nos conhecem e querem realmente nos dificultar a vida, como aqueles que só se divertem com o nosso desespero. Às vezes, os que assim vos molestam são inimigos que granjeastes nessa ou em precedente existência. De outras vezes, nenhum motivo há, como eu disse anteriormente. Não podem ser inimigos, né, de vidas, de existências anteriores ou simplesmente espíritos que se comprazem em nos desatinar. Na pergunta 707, vem: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isso, já que eu falei da questão dos obstáculos socioeconômicos? Por que existem tantas pessoas em situação precária? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscais e achareis. Estas palavras não querem dizer que para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Vejam aqui novamente aquilo que a gente disse, né? Eu não, né? O livro dos Espíritos, que nada acontece sem a anuência de Deus, vamos dizer assim. Então, ele sabe que a gente precisa de todo esse processo, né, para que possamos evoluir. Então, é a forma que a providência divina encontra para que exercitemos a constância, a paciência e a firmeza. Eu mesmo, por exemplo, estou passando por uma situação aqui que está testando minha paciência, estou tentando gravar esse áudio para essa nossa conversa e estão ocorrendo várias interferências. Aí eu tenho que parar, editar e voltar a conversar com vocês.
mas teremos essa nossa conversa. Então, paciência, né? Por isso que eu estou até achando graça um pouco, gente. Mas é o horário também que eu estou fazendo a gravação, é o horário que os cachorros latem, que as pessoas chegam no trabalho, apesar de muitos, né, estarem em isolamento social, muitos são obrigados a trabalhar. Então tem todas essas intercorrências. Então você já sabe, né, que ao fundo tem esses sons que são naturais, né, de um ambiente que não é de estúdio. Então, a todo momento, né, nós temos a nossa firmeza, a nossa paciência. Veja que é a terceira vez que a palavra paciência aparece aqui nessa nossa leitura. Na pergunta 779, a força para progredir, vejam aí a palavra progredir, áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Desta forma, podemos observar duas coisas. O primeiro, que a gente não progride sozinho, né? Mesmo que você se esconda numa caverna e resolva ser um eremita, né? Eu só vou orar, só vou meditar, e aí eu não vou me irritar com ninguém. Isso não quer dizer que você não está evoluindo, mas está fazendo isso de uma forma mais lenta. Porque, em realidade, a convivência social é que vai justamente testar a nossa paciência, a nossa firmeza, a nossa constância. Como a gente se relaciona com os outros seres humanos. E outra situação que também é importante para mantermos a nossa paciência e a nossa indulgência com os nossos irmãos é lembrarmos que estamos em estados evolutivos diferentes e que, além de contribuir com a evolução desses outros irmãos, também devemos olhar com mais cuidado quando ele comete algum equívoco ou diz alguma palavra, né, tem uma destemperança. Então, temos que nos importar com o nosso irmão a esse ponto de ter essa paciência e conseguir perdoar se nos sentirmos ofendidos. Aliás, o ideal seria até que a gente não se ofendesse. Então, batemos de novo nessa tecla, que é a questão da classificação dos mundos. Isso a gente até comentou na conversa anterior, então vou passar mais rápido, que a gente veio, no nosso caso, o planeta Terra, dos mundos primitivos. No momento estamos num planeta, num mundo de provas e expiações, no qual estamos numa transição planetária para um mundo de transição, como a gente comentou da outra vez, que são os mundos em regeneração, que embora ainda existam provas para serem, ainda existam obstáculos, vamos dizer assim, para ocorrerem na vida, né? Mas essas dificuldades, essas vicissitudes, elas são menos pesadas. Então, a gente conseguirá, vamos dizer assim, né? Conviver de uma forma um pouco mais tranquila, ter uma vida um pouco mais tranquila do que no nosso planeta atual. Daí passaremos, né, um processo evolutivo a mundos ditosos para finalmente habitar nos mundos celestes ou divinos, que só vai reinar o bem, né? Fazendo um resumo e relembrando essas questões. Eu gostei muito dessa frase que eu retirei, né, desse site O Pensador, de Frank A. Clark, que diz: se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não leva a lugar nenhum. Vejam que a gente não está nem falando de algo que eu encontrei na doutrina espírita, e sim, né, numa frase, mas que demonstra exatamente isso, pensando no aspecto filosófico da doutrina. Então, a gente não existe, a gente não evolui sem passar pelas dificuldades, pelos obstáculos em nossas vidas. Não vai levar a lugar nenhum, quer dizer, a gente não vai progredir. E aí, como
superar esses obstáculos em nossas vidas? Como pensar isso? O que podemos fazer? Então, lá na pergunta 534 do Livro dos Espíritos, vem essa indagação. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Vejam que a gente tenta, a todo momento colocar a culpa no outro, A culpa nunca é nossa. A louça que está quebrando, se cai um copo no chão, não fui eu, foi um espírito que provocou isso. Aí do literal para o figurativo, mas a gente sempre tenta fazer essa relação. E aí vem a resposta. Algumas vezes isso efeito da ação dos espíritos. Não está negando que os espíritos podem provocar podem ser determinadas causas para dificuldades. Mas vejam, muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Será que aquilo que você pensa, que você projeta para a sua vida, realmente é um caminho decente, de bondade? Não é? Muitos influem, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vós obstinais em ir por um caminho que eu não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. Então, sempre lembrando, gente? Orai e vigiai. Vamos vigiar nossos pensamentos. Vamos prestar atenção no que nós pensamos, como nós agimos, porque isso a gente acaba causando todo um processo vibratório que pode atrair espíritos que vão contribuir com aquele nosso intento ruim. Então, lembremos que isso atrapalha o nosso progresso. E isso não é causado por um espírito, pelo contrário. Somos nós mesmos que estamos provocando essas dificuldades. A outra frase que eu tirei desse site, citada por Jeffrey de Tomer, que também fala a respeito de obstáculos. Eu sempre faço isso, gente? Faço algumas pesquisas na internet, no Livro dos Espíritos, tento buscar a palavra em si e daí fazer esse tipo de estudo. Os obstáculos não podem te deter. Os problemas não podem te deter. Mais que tudo, outras pessoas não podem te deter. Somente você pode deter a si mesmo. Veja que, novamente, a gente consegue conjuminar o que é dito na nossa doutrina com as vivências dos seres humanos, embora eles não estudem, eu não estudei a fundo essa personalidade, mas é algo que já está, vamos dizer assim, escrito no nosso perispírito. O nosso espírito já sabe disso. Lembre-se que as leis divinas elas já estão no nosso subconsciente. O que temos que fazer é utilizá-las da forma correta. Então, nós somos o nosso único e maior obstáculo. Mesmo que outros indivíduos e as situações nos comprometam, temos que pensar como agir diante disso tudo. E novamente, voltando ao Livro dos Espíritos, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes o de embaraçá-la, quer dizer, a gente olhando no dicionário, embaraçá-la, dificultá-la, criar obstáculos. Então, assim, pelas leis divinas, o progresso ele é permanente, a gente sempre vai à frente. O que nós podemos fazer com nossas atitudes, pensamentos, etc., é retardar esse processo. A lei do progresso diz que sempre iremos à frente com o objetivo de evoluirmos até vivermos em mundos que sejam ditosos, quer dizer, mundos totalmente felizes, onde não existe o mal. Por isso, sempre devemos prestar atenção aos nossos pensamentos, às nossas ações, para que isso não comprometa a nossa evolução.
Falando sobre a felicidade no nosso planeta, vem a questão do livro dos Espíritos. Pode um homem gozar de completa felicidade na Terra? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto for possível na Terra. Então, lembremos que vivemos num mundo de provas e expiações. Nós ainda estamos nessa fase do processo evolutivo, mas depende do ser humano se portar diante dos problemas e das dificuldades de uma forma que possa suavizá-los e ser feliz o tanto quanto for possível neste planeta. Então, não existe uma felicidade plena, né? A gente sempre vai ter na nossa vida, pela característica do nosso planeta de ser de prova e expiação, momentos de altos e baixos. Então, a gente tem que observar que em nossa vida vamos passar por muita dificuldade, mas a forma como a gente tenta evoluir a partir disso é que vai suavizar, vai facilitar esse processo. Então, desejando o progresso, o homem estuda os obstáculos e se aplica a removê-los, né? Diante lá também dessa frase lá do Livro dos Espíritos. Às vezes a gente, em algumas situações, quer sumir, quer se sentar e chorar diante de algumas situações. Só que a gente precisa, na realidade, analisar com calma o que pode ser feito, até onde posso ir, para que a gente também não se abata diante de situações que talvez a gente não tenha alcance para resolver. A gente tem que ter esse entendimento, fazer esse estudo desse obstáculo, avaliar e tentar resolver da melhor forma possível. Eu penso, né, na questão da autoindulgência sem condescendência justamente por isso, porque a gente tem que fazer o melhor possível, né? A gente também tem que preservar a nossa saúde, né? No livro Momentos de Saúde, psicografado aí de Divaldo Franco a partir dos estudos de Joana de Ângeles, fala desse posicionamento a respeito, né, dos obstáculos, né? A gente pode interpretar assim: quem na luta apenas vê sofrimento possui conduta patológica, necessitando de tratamento adequado. A vida é bênção e deve ser mantida saudável, alegre, promissora, mesmo sob a injunção libertadora de provas e expiações. Tornando sua vida agradável, serão frutíferos e ensolarados todos os seus dias. Então, é nesse sentido, que na realidade os problemas eles não vão sumir, eles não vão deixar de existir. O seu posicionamento diante deles é que vai propiciar sofrimento ou não na sua vida, né? É claro que as diversas experiências e o estado evolutivo daquele espírito, daquele indivíduo no planeta, seja em existências anteriores ou atualmente, vai influenciar um pouco nisso. Por isso a importância de uns colaborarem com a progressão dos outros. Aliviar o sofrimento, né, de outra pessoa é algo muito importante, né? Praticar o amor, a justiça, a caridade, né? Mas temos que lembrar disso. A vida é bênção e tem que ser mantida saudável, alegre e promissora, mesmo com as dificuldades aí causadas pelas provas e expiações. E com isso, com essa visão de mundo, você passa a suavizar realmente essas problemáticas que existem. Adianta eu ficar o tempo todo preocupado com tudo que acontece no mundo inteiro, não significa ignorar o que acontece. E sim o quanto isso vai me atingir e quanto a partir disso eu também consigo trabalhar para eu poder evoluir e também contribuir com a evolução das pessoas e do planeta. No livro Autodescobrimento, também psicografado, né, por Divaldo Franco, também tem essas indagações a respeito, né, de como nos portarmos diante dos obstáculos.
O indivíduo tranquilo, porque portador de confiança em si mesmo, não se atormenta quando enfrenta situações novas e desafiadoras, agindo com serenidade, sem a preocupação exagerada de parecer bem, de fazer-se detestado, de eliminar o outro ou de sobrepor-se a ele. Então, lembrar disso também, nunca sentirmos superiores aos nossos irmãos. Estamos aqui para contribuir com o processo evolutivo nosso, dos irmãos, do planeta, né? Porque a partir do momento em que a gente se conhece, se autodescobre, a gente consegue saber o que nos atinge e como trabalhar para agirmos da forma mais correta possível diante das vicissitudes. São as circunstâncias que se fazem responsáveis pelo bom ou mau humor do indivíduo, mas a forma pessoal como ele as encara. Então, novamente, a ideia de que não importa o tipo de obstáculo, dificuldade, problema, situação que estamos passando, o nosso posicionamento diante desses obstáculos é que vai tornar a nossa vida mais aprazível ou não nesse planeta. Então, para encerrar, voltemos ao significado da palavra obstáculo que vimos no dicionário logo no início dessa conversa e veremos que, para o dicionário, o obstáculo ele atrapalha o progresso. Mas no entendimento da doutrina espírita é justamente o contrário. Os obstáculos e o que aprendemos com ele, como vivemos a partir das nossas atitudes perante os obstáculos, é que contribuem com o nosso progresso. Quero agradecer novamente por mais esse momento de atenção. Espero que tenha contribuído. Novamente, boa noite a todos.